Quantas vezes é que já não comeste um pedaço de chocolate ou simplesmente ah, uma colega tua trouxe para o trabalho uma fatia de bolo e tu decidiste comer porque não conseguiste resistir e pensaste que já estragaste tudo? Este é o ciclo da autossabotagem e é exatamente isso que hoje vamos falar. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou Beatriz Jorge, meu nome é Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres não só a perder peso, mas a manter, através de uma abordagem multidisciplinar de treino, nutrição e terapia, algo inovador nunca antes feito em Portugal. Espero que gostes deste episódio. Até já. Este é o pensamento que leva a este ciclo de autossabotagem, não é? Mas nós temos muitas mulheres que chegam até nós e que dizem exatamente esta situação, que é, pá, mas eu sei que eu me saboto, mas eu não consigo evitar e estou constantemente presa neste ciclo. Ana, de onde é que isto vem, este ciclo, esta autossabotagem? Então, Filipe, primeiro este ciclo e este tipo de pensamentos vem da mentalidade tudo ou nada, ou seja, ou eu sou perfeitinha na dieta, no treino, em todas as áreas da minha vida, ou então significa que eu estou a falhar. E isto vem muitas vezes da infância ou de experiências difíceis ao longo da vida, no sentido em que, e sobretudo nós mulheres, vamos aprendendo que o nosso valor depende de fazer sempre tudo bem, de estar sempre impecável, de estar sempre bem, disponível. Então, se eu sinto que estou a falhar em alguma área da minha vida, isto nunca é só sobre comida ou sobre treino, é sobre identidade. Eu vou sentir que o meu valor é baixo, que eu fico aquém daquilo que são as minhas expectativas e as dos outros. Então, eu diria que isto vem não só das experiências, mas depois também desta percepção que eu vou criando sobre mim mesma. Mas isto depois também acaba por ter aqui também muito a ver com obviamente também as experiências passadas que estas mulheres também acabam por fazer, não é? E acabam por já ter experimentado, porque isto não é uma situação que acontece só de uma só vez, não é? Portanto, a pessoa não é. Não, isto já é aqui algum ciclo que acontecem aqui de experiências passadas. O que é que tu achas sobre isso, Beatriz? Sem dúvida, porque, ou seja, como são pessoas que vêm de experiências de dietas muito restritivas, em que ou fazem uma dieta que vão passar fome e vão cortar algum grupo alimentar e não vão comer o pão e não vão não sei o quê, pronto, que qualquer coisa fora desse plano super perfeito é um erro, é um deslize, sentem que já estragaram tudo, que já falharam, e é isso que depois as leva a entrar nesse ciclo, não é? Porque estão constantemente a pensar, já estraguei tudo. Porquê? Porque a vida acontece e tem dias em que se calhar comemos algo diferente do que era aquele plano super perfeito, e por isso é que entram nesse ciclo de autossabotagem. Porque é que isso acaba por afetar aqui os resultados? Primeiro, entender que o que afeta o resultado não é aquele momento em que comem o chocolate, de todo. Mas sim o que acontece a seguir. Porque, ou seja, o que é que elas pensam? Um chocolate é sinónimo de uma semana completa estragada, já estraguei tudo. E esse pensamento depois leva-as a sentir culpadas, a largar tudo, a desistir, e isso sim vai trazer influência nos resultados. Não foi o chocolate que comeram, porque se elas tivessem comido um chocolate e a seguir voltado à normalidade, não ia ter influência nenhuma. O problema é tudo aquilo que acontece depois de considerarem o chocolate o fim do mundo. É exatamente isso que tu estás a dizer, porque se nós pensarmos nisto aqui a longo prazo e aquilo que nós vemos é, isso acaba por ser só um ato isolado e é muito pequenino comparado com, na realidade, tipo, o resto da vida da pessoa. Só que o que acontece é que isto vem com o juntar com estas expectativas irrealistas que a pessoa tem que perder 10 quilos em 2 meses, não é? Portanto, há aqui um deadline, há aqui um prazo de tempo, então que tem que ser tudo perfeito até chegar lá, porque se ela começar a ver isto como isto é algo para o resto da vida, aquele ato isolado, aquele chocolate, aquela fatia de bolo, isso, acaba por ser insignificante comparado com o resto da vida que ela tem para fazer exatamente estas boas escolhas, esta boa alimentação, vá, digamos assim, da alimentação que nutre, vá, é melhor, nutre mais o corpo. Boa. E isso acaba por ser muito insignificante comparado com o resto da vida. Aquilo que nós vemos é que o facto de desistir, aí sim é que acaba por não trazer esses resultados. Porque
aquilo que nós vemos é que muitas mulheres passam 1, 2 semanas a tentarem ser o máximo perfeitas e a restringir-se ao máximo. Depois não conseguem, acontece esse ato isolado de uma fatia de bolo, de um jantar ou etc. E pensam que, ok, olha, já estraguei tudo, então desisto. Então depois passam 2, 3, 4 meses em bar aberto, em desisto completamente, não vou cuidar do meu treino, não vou cuidar da minha saúde mental, não vou cuidar da minha alimentação, e então desistem completamente. Isto sim é que de facto não traz os resultados, isto sim é que só vai piorar a situação. E depois até o ponto em que, ok, acontece novamente um gatilho, esse gatilho é que vai fazer com que a pessoa de facto queira mudar, e então volta novamente para uma alimentação totalmente restrita durante 2 semanas. Mas vai, depois o que de facto não traz resultados é esse período de desistência que a pessoa faz e não aquele ato isolado. Ajuda. E é isto que são estes ciclos que depois vão impactar e que vão reforçar estes comportamentos, que é a pessoa sente que está sempre a recomeçar, estou sempre a partir do zero, não é? É como se neste evento isolado, neste excesso ou nesta situação que eu não gosto de lhe chamar falha, nesta situação que foge da minha rotina, é como se a pessoa apagasse tudo aquilo que aconteceu para trás e sentisse que está a recomeçar, não é? E esta sensação de que estou sempre a recomeçar cansa-nos, não é? O nosso corpo precisa de, e sobretudo o nosso cérebro precisa de consistência, de previsibilidade. E este sentir que estou sempre a recomeçar causa uma grande instabilidade, um cansaço, uma frustração gigante, não é? Então, estas mulheres acabam por deixar simplesmente cair e andam 2, 3 meses sem fazer absolutamente nada para cuidar delas, até que há um dia em que depois a frustração é tão grande que elas tentam aqui novamente, mas sempre nestes ciclos. E deixa-me só fazer aqui um parênteses para dizer que estes comportamentos de autossabotagem podem ir tanto para um extremo como para o outro. Ou seja, a partir do momento em que há este deslize e a pessoa entra neste ciclo, ela pode ir para um ciclo de excessos, que é o tal perdido por 100, perdido por 1000. Esta semana está estragada porque eu comi um quadradinho de chocolate, então já posso comer todos os dias, não é? E isto vai claramente impactar os resultados. Não o evento isolado, todos os outros que se somam a seguir. Mas depois também há um inverso, e que nós já falámos aqui algumas vezes, que é da restrição completa, não é? E aqui convém lembrar que o nosso corpo, e por isso é que o déficit calórico, e tu muito bem, Beatriz e Filipe falam muitas vezes que tem que ser controlado, se nós levamos o nosso corpo a uma restrição extrema, o nosso corpo vai bloquear a perda de peso, ela não vai acontecer. Então é muito importante que as pessoas percebam que estes comportamentos de autossabotagem podem ir para um extremo ou para o outro e que seja lá qual for o extremo, ele não é benéfico, não vai ajudar. E isso vem muito também, lá está, dos planos que são criados, não é? Porque quando tem esta ideia de que para iniciar esta mudança de hábitos só pode acontecer se for num plano perfeito, que não encaixa nunca na rotina das pessoas, que não é sustentável a longo prazo, facilmente vão cometer esses erros, ou essas falhas, ou esses deslizes, não é? Porque lá está, porque é muito complicado viver uma vida mantendo aqueles planos completamente irrealistas. Exato. E agora também, portanto, por exemplo, esse mindset também acontece muito na parte do treino, em que isto acaba por ser um erro, que é coisa que, por exemplo, nós não fazemos isso no nosso programa, aquilo que nós fazemos sempre a nível do treino, é exatamente a situação de não definir só uma meta de treinos. Por exemplo, não definir, por exemplo, só, ok, vais fazer 4 treinos por semana e é fixo. Porquê? Porque na cabeça da pessoa está, ok, o sucesso é só quando eu atingir as 4. Se eu fizer 3, se eu fizer 2, eu estou a falhar. E isso te leva a esta sensação de, ok, então olha, se eu esta semana só fiz 2 treinos, então não vale a pena estar a fazer isto. Então já falhei completamente. Então esta semana já não vale a pena. Então esta semana eu já não perdi peso. Não é? E este leva a este ciclo de autossabotagem. Uma das estratégias que nós usamos com todas as nossas alunas é definir exatamente aqui um chão e um teto, por exemplo. E fazer com que ela também entenda, por exemplo, aqui a questão também dos mínimos inegociáveis, não é? Mas, por exemplo, a questão do chão e do teto é dizer, ok, tu tens 4 treinos para fazer, ok? Esse é o teu teto, ok? Numa semana impecável, numa semana onde os miúdos não estão doentes,
está um bom tempo, não apanhas trânsito, etc. Tens as refeições preparadas, isso, está tudo, trabalho impecável, então aqui este é o teu máximo, ok? Então são 4 treinos. Mas numa semana onde se calhar os miúdos estão doentes, há mais chuva, apanhas mais trânsito, mais stress no trabalho, então o que é que tu consegues garantir? O que é que consegues garantir? Ok, consigo garantir 2 treinos. Perfeito. Então esse é o teu chão, não é? E portanto, e definimos como a taxa de sucesso é quando a pessoa faz do mínimo ao máximo, não é? E isto acaba por tirar um pouco de pressão da pessoa a achar que, ok, eu só tenho que atingir os 4, certo? Mas os 4, se calhar é quando tu tens todas as condições da tua vida de forma impecável, de forma muito que consegues fazer tudo. Mas se calhar quando a vida também aperta mais um bocadinho, é importante também baixar aqui as expectativas e não criar aqui esta pressão em de que, ok, então olha, 2 treinos está impecável. Porque muitas vezes, quando esta situação acontece e nós em videochamadas com as nossas alunas, contamos exatamente isso, que é, ok, então mas diz-me uma coisa, há 4 meses atrás, o que é que tu estavas a fazer? Ah, nada. Ok. Então, nesta semana em que tu tiveste os miúdos doentes, em que tiveste de dar auxílio a um familiar, em que o trabalho ficou mais estressante, tu conseguiste treinar 2 vezes. Isso é uma grande vitória e, portanto, fazê-las ver que é exatamente isto e, portanto, que não, que esta sensação, que isto não tem que ser o tudo ou nada, não tem que ser esta, ou é 100% ou então não vale. Não, é porque aquilo que nós vemos é que quem ganha nisto é, de facto, quem não desiste. É quem permanece mais nisto. Não é quem faz isto de forma perfeita. É quem permanece. E aliás, eu até gosto de fazer esta comparação, que é, por exemplo, é como no casamento. Nós não vencemos o jogo ao casar. Não. Nós casamos e temos uma relação. Ok, então eu tenho que a manter. Eu tenho que ir alimentando-a de forma consistente, não é? E, portanto, e não é só eu chegar lá e ok, está feito. Não, e o fitness é exatamente isto. Eu tenho que ir também alimentando. Eu venço é não a chegar a esse ponto, mas é assim a manter-me nesse ponto. E dizer uma coisa. Sim, ia dizer que, como nós falamos aqui muitas vezes, isto tem a ver com a consistência. E como eu digo, as meninas no programa todos os dias, mais importante do que a velocidade é eu saber que estou na direção certa. E estar na direção certa é, para já, esta organização e esta previsibilidade. Vão surgir imprevistos. Não sabemos quais, não sabemos quando, nem quantos, mas vão surgir. Então eu tenho que me preparar para isto. Os tais planos B não negociáveis, não é? E depois outra coisa é eu mentalizar-me que se estes imprevistos são normais, fazem parte da vida de toda a gente, aquilo que acontece no imprevisto, se eu conseguir diminuir o impacto negativo, ótimo, mas aquilo que acontece naquele imprevisto não vai ter um impacto naquilo que eu faço a maior parte do tempo. Então, esta questão da velocidade não ser tão importante em relação à direção tem a ver com a consistência, ou seja, desde que eu saiba que naquele dia eu fiz, ainda que menos, ainda que diferente, alguma coisa que está alinhada com os meus objetivos, então estou sempre na direção certa. E outra coisa fundamental, e que retira aqui esta pressão dos resultados rápidos, é as pessoas lembrarem-se que vão fazer isto para o resto da vida delas. Ou seja, eu tenho pressa para quê? Se depois de atingir aquele objetivo que eu estipulei, e bem, porque me ajuda e impulsiona, mas depois de fazer aquilo, eu vou continuar exatamente a fazer a mesma coisa para me manter aqui nele, não é? Então isto desacelera um bocadinho esta pressão das pessoas. Sem dúvida. Eu ia só dar o exemplo da Kátia com quem eu estava a falar na semana passada, porque estava a passar por umas mudanças e que durante um mês não estava a conseguir fazer os 4 treinos que tinha estabelecido, ou o número que tinha estabelecido. Ah, e então para ela estava a sentir que tinha sido um mês muito horrível nesse sentido, porque não. E estava muito frustrada com ela própria por não ter alcançado o objetivo dela. E eu estava-lhe a dizer exatamente isso que vocês estão a falar, que é, ou seja, ela num mês em que às vezes saía de casa às 7h30 e chegava às 10h30 da noite, ela conseguiu na mesma manter alguns treinos, conseguiu manter o equilíbrio na alimentação, conseguiu continuar a perder peso de uma forma gradual. Ou seja, na verdade foi uma vitória incrível, não é? Que é, no meio deste mês mais caótico, ela conseguiu manter algumas coisas, manter os hábitos que ela foi ganhando, mas adaptou. Só que na visão dela, no início, ela sentia como uma frustração, exatamente por isso, porque a expectativa estava de eu vou continuar a fazer os 4 treinos por semana em vez de adaptar, tendo em conta a rotina que estou a ter agora.
E isso é de uma grande importância em que este acompanhamento que tu lhe deste é uma grande importância, porque se ela não tivesse tido essa chamada em que tu não lhe disseste exatamente como é que são as coisas e como é que está a acontecer, provavelmente ela tinha desistido. Pois ia continuar a achar. Ela tinha desistido e tinha voltado aos padrões de antigamente. Mas não, o que tu fizeste é que tu mostraste-lhe exatamente a realidade. Olha, estás a ver que mesmo nisto e nisto, ok, não conseguiste fazer isto, mas isto é uma vitória. Não aumentaste o peso, isto é uma vitória. Se calhar se fosse a Kátia antes do programa, ela tinha ganho, tinha desistido e tinha ganho peso. Não é? E tinha pensado, não, quando as coisas estiverem melhorzinhas, eu depois eu tento agarrar. Agora, olha, não vale a pena. Então, olha, que se lixe, não é? Mas não, ela conseguiu, permaneceu e, olha, não, pelo menos agarra-te nisto, olha, pelo menos agarra-te nisto. Ok, não consegues fazer parte do treino, mas pelo menos a parte da alimentação, não te esqueças de focar nisto e nisto. Ok, olha, não consegues controlar os teus jantares. Ok, não há problema, mas consegues controlar o teu almoço, consegues controlar o teu lanche, então controla isso. E não há problema. E, portanto, essas pequenas coisas mesmo assim tiveram um impacto nela. E ela conseguiu ver resultados por causa disso. E é isso que faz com que as pessoas consigam ter estes resultados a longo prazo. Que é, acima de tudo, ter este acompanhamento que tu fizeste e de forma excelente, em que lhe mostraste exatamente que, olha, isto é vitória. Porque sabes, porque eu sinto, e isso é engraçado porque eu acho que não é padecem-me. O que eu quero dizer é, ou seja, acaba por sentir todas isso, no sentido de é muito mais fácil conseguir ver isto de fora, não é? Ou seja, eu consigo olhar para o dia dela, para o mês dela e pensar, pá, incrível, Kátia, incrível, conseguiste manter isso. Ela, se estivesse a ver esta situação de outra pessoa qualquer, ela também ia conseguir ver dessa forma, mas como é ela, e ela coloca essa expectativa e essa crítica maior nela, fica mais difícil de ver os resultados que ela conseguiu ter e a vitória que aquilo foi. E aqui, se me permitem aqui este duas coisas importantes. Primeiro, isto é um mecanismo automático, é o funcionamento nosso, do ser humano, e é um mecanismo de defesa. Ou seja, eu tenho a tendência sempre a olhar primeiro para o negativo, porque é uma questão de eu me proteger, de eu me defender. O negativo, tipicamente, é aquilo que não está bem e que me pode afetar, que pode afetar a minha sobrevivência. Então, se eu dedicar atenção a isto, que está bom, está a seguir. Então, eu dedico-me ao que é negativo para conseguir melhorar. Só que qual é o problema? É que depois a pessoa fica presa aqui e não faz isto, que é... Eu peço sempre às meninas para olharem para todas as oportunidades para todas as experiências como uma oportunidade de aprendizagem. Pouco importa aquilo que aconteceu ali naquele momento. Vamos descentrar da emoção, pegar nisto e perceber o que é que tu queres fazer diferente numa situação semelhante. E se nós olharmos sempre como uma oportunidade de aprendizagem, então nós vamos conseguir melhorar e não ficamos aqui agarrados, bloqueados a isto. Mas outra coisa fundamental aqui é, e eu deixo esta sugestão, sempre que alguma coisa, e sobretudo uma área importante da nossa vida, muda de forma significativa, não deixemos andar no piloto automático, ou seja, parar uns minutos para olhar para tudo aquilo que eu quero levar para esta nova fase e perceber se encaixa tal como eu faço na minha rotina normal. Se não encaixar desta forma, então eu vou começar já a adaptar, a diminuir as minhas metas, as minhas expectativas. Isto é meio caminho andado para não acontecer isto, ou seja, da pessoa não conseguir ver estes pontos positivos que estão a acontecer na vida dela e na realidade dela nesta fase. Ou seja, prevenir e preparar-se para esta adaptação. E o que é que aqui nós podemos fazer aqui para fazer quando esse pensamento aqui aparece? O pensamento eu estraguei tudo, certo? Ou seja, quando este pensamento surgir, é literalmente parar. Eu preciso olhar com clareza para isto. Tal como a Beatriz fez com a Kátia, se nós pararmos, e aqui eu digo, peguem num papel e numa caneta que ajuda imenso, nós precisamos tirar essa beleza, não é? É o impacto visual, ok? Eu preciso ir fazer uma tabelinha, esta semana eu fiz isto, isto, isto e isto. O que era uma semana antes de entrar no programa? E o que é uma semana ótima do programa, ok? E muitas vezes, fazendo isto, eu vou conseguir perceber, eu estou no meio, eu não estou lá atrás na outra pontinha, eu estou no meio. Então, se eu estou no meio, eu estou a vencer. Porque no meio deste caos todo, eu estou a conseguir fazer alguma coisa. Então, sem dúvida, parar, colocar, utilizar alguma estratégia visual e analisar o que é que eu estou a conseguir fazer, o que é que eu gostava e ainda é possível melhorar. Ou seja,
sal, uma forma de estender um bocadinho a meta. E se não há, é eu perceber que aquele é o meu máximo. O nosso 100% é diferente todos os dias. E se todos os dias eu souber que aquele é o meu 100%, então está tudo bem. Top. E tu, Beatriz, queres acrescentar aqui alguma coisa? Eu diria que é aquela que nós estamos constantemente a dizer, mas é o voltar à normalidade, voltar à rotina. Ou seja, tive um momento em que comi algo que ou não tinha planeado comer, ou escolhi comer, mas está fora daquilo que é o plano alimentar. Ok, foi um momento, novamente, ter essa consciência de que não é aquele alimento de forma isolada que vai provocar, que vai ter influência nos resultados, mas sim o que ela vai fazer a seguir. E, portanto, o que é que ela pode fazer a seguir? Nas refeições seguintes? Voltar à normalidade, voltar a comer de uma forma nutritiva, sentir-se saciada, e não estar constantemente a culpar-se por aquilo que comeu, porque aquilo que ela fez não foi nada de errado, ela não cometeu nenhum crime. Não é que às vezes dizem que é um pecado e que, não é? Que é super errado, na verdade ela só comeu uma fatia de bolo e portanto é olhar para isso como aquilo que é só uma fatia de bolo, não é nada que vai fazer mal. E voltar. Portanto, essa é a dica que eu acho que é. E só acrescentar aqui, aproveitando aquilo que tu estás a dizer, Beatriz, é diálogo interno, literalmente. Ou seja, nós somos sempre, como tu estavas a dizer há bocado, é sempre mais fácil analisarmos pela positiva as situações dos outros. Ok? Então eu tenho que trazer esta compaixão para mim e literalmente olhar para a situação e perceber o que é que eu diria à pessoa mais importante da minha vida se estivesse nesta situação e dizer em voz alta em frente ao espelho: é isto, calma, foi só um dia, foi só uma fatia de bolo, está tudo bem, amanhã voltamos. Esse self-talk é mesmo muito importante e colocar isso nessa perspectiva, ok, o que é que eu diria a uma amiga, não é? Porque muitas vezes depois falamos sempre de uma forma muito agressiva para nós próprios e isso ajuda imenso. Eu aqui até, por exemplo, eu costumo dizer isto porque este padrão também precisa de ver muito deste pensamento à semana, que a pessoa parece que pensa que a semana é que tem aqui certas regras que a pessoa tem que seguir à semana ou padrões que a pessoa criou, não é? Portanto, esta situação de que durante de segunda a sexta-feira a pessoa tem que seguir de forma impecável, ao fim de semana tem a refeição do lixo, ou dia livre, ou etc. E então tem que seguir completamente. O que acontece é que muitas vezes a pessoa vai e depois está tudo bem, quarta-feira, à quinta-feira, pá, o dia mais estressante no trabalho, chega a casa, não tem nada planeado, alguém traz pizza ou assim, e pronto, come ali uma fatia de pizza e já estragou tudo completamente. Tem este pensamento e o que acontece é que depois, sexta-feira, e depois pensa, não, eu começo segunda-feira, e é tal situação que só se pensa à semana, não é? Não, então pronto, olha, esta semana já não dá, esta semana já foi com o outro, então só começa agora segunda-feira. Então depois, o que acontece? Sexta-feira, deixa estar, é a desistência completa. É a tal situação, como eu há pouco estava a falar, de em meses, mas isto acontece muitas vezes à semana, não é? E a pessoa continua sempre nisto. Sexta-feira, esquece completamente. Sábado é a mesma coisa, domingo é a mesma coisa. E estamos a falar que são 3 dias que só por causa de um jantar pensa que já estragou, então olha, agora já só dá segunda-feira. Como se o corpo à segunda-feira reiniciasse novamente e tipo, olha, ok, pronto, já não dá, não é? Não funciona assim. Aliás, uma das dicas que eu lhes costumo dar é sempre pensarem, por exemplo, ao dia. Pá, pensarem ao dia, pensarem à refeição, pensarem à hora. E está tudo bem, que é ok, olha, esta refeição exigei, ok, não há problema, mas ainda tenho as outras refeições todas do dia. Pá, olha, hoje não consegui treinar, não há problema. Vais dormir, amanhã acordas, é um novo dia para fazeres exatamente o que tens para fazer. Ok, olha, tenho os passos, tenho isto e isto para atingir. Boa, ok, olha, não consegui, não há problema, vou dormir. Amanhã o sol volta a nascer. É mais um dia para eu tentar fazer novamente. Não consegui, não há problema. Tento fazer novamente. E sempre assim, portanto, e a pessoa não pensar que, ok, por não fazer uma destas coisas, que agora, só posso iniciar agora na segunda-feira. Exatamente, até porque se pusermos na balança vai ser o quê? Um dia que vai ter mais peso ou os 4 dias a seguir que ela decidiu desistir, não é? Vai ter muito mais peso nos resultados do que aquele dia só. Sim, e é mesmo esta visão mais racional, realista das coisas. E agora estava aqui a lembrar-me da Patrícia, uma vez que nós trabalhámos esta questão, e tem a ver com este pensamento do dia, mas depois também esta visão macro, não é? Da consistência. E lembro-me que era quinta-feira
E ela estava super frustrada porque não tinha treinado e a semana já estava perdida. E disse: Ok, Patrícia, então, quinta-feira tens literalmente 3 dias para trás e continuas a ter 3 dias para a frente. Ou seja, a oportunidade que tu tens de fazer esta semana valer a pena é exatamente a mesma. E se as pessoas tiverem mesmo esta noção de que é dia a dia e depois olhar e ver, continuo a ter a oportunidade de fazer, então até que o domingo acabe, continua sempre a ser uma oportunidade de fazer valer a semana a pena. Mas eu acho que isso vem daquela ideia de que a semana é de segunda a sexta e que o domingo é ali um conjunto de dias separado em que nós não somos quem nós somos e não fazemos o que nós estamos habituados. É a terra de ninguém. E vem um bocado daí. Como pudeste entender, não é um ato isolado, não é porque tu tens comido uma fatia de bolo, não é porque tu não tens treinado que estragaste tudo aquilo que tu andaste a fazer nos últimos meses. E mesmo assim é só voltar à rotina, é exatamente isso que nós aqui te queremos transmitir e pensares cada vez a macro, portanto pensares que isto é para o resto da tua vida e portanto que esse ato isolado não tem qualquer tipo de impacto quando pensamos desta forma. Espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto, se de facto gostaste, ajuda-nos a chegar a mais mulheres e, portanto, partilha com alguém. Muito obrigado por estares desse lado. Até ao próximo episódio.